Fala, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo completo dos principais sistemas, aplicativos de automação, que são os famosos integradores, que você consegue colocar os seus principais aplicativos e conectá-los entre si dentro desses integradores, desses aplicativos popularmente chamados de aplicativos de automação. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, vamos diminuir aqui. Afinal de contas, não é tão importante. O que é importante é o conteúdo deste vídeo aqui. Então, já pega o seu café e bora lá falar sobre os principais aplicativos aí do mercado atualmente, tá bom? Vou fazer um comparativo realmente completo. Mas antes, eu já gostaria de falar uma coisa em relação ao Zapper. Eu não coloquei o Zapper aqui, apesar de ser o maior integrador do mundo, né? O principal aplicativo de automação mais utilizado no mundo. Ele não entrou aqui para essa lista, por quê? Porque o preço dele é realmente muito absurdo. Vocês vão ver isso aqui, eu vou dar uma pincelada nesse aspecto. O preço dele é realmente bem salgado, mas muitas empresas, grandes empresas utilizam, grandes e médias empresas utilizam. Por quê? Porque esse custo é muito diluído em um faturamento alto, né? Então, assim, às vezes é uma tarefa muito importante para a empresa, eles pagam recorrentemente e para eles tem um custo baixo, né? Mas para você que quer aprender automação, para prestar serviço de automação, ou tem uma empresa menor e quer fazer serviço de automação, ou você quer colocar alguma coisinha, um detalhe dentro da sua empresa com automação e coisa do tipo, não faz sentido, tá bom? Então já é bom você começar com algum aplicativo que você vai gastar menos, tá bom? Inclusive, essa é uma grande dica aí para prestadores de serviço, que é procurar empresas que utilizam o Zapper e propor essa troca. E isso é um argumento de vendas muito fácil. Por quê? Porque, pensa comigo, olha só. É, o custo que você vai economizar para eles, ou seja, passar as automações que eles têm lá no Zapper para um outro aplicativo, só o custo que você vai eliminar para eles vai pagar o seu trabalho e ainda vai sobrar. Então, assim, é um argumento de venda muito forte. Então, se você encontrar essas empresas que utilizam o Zapper, e são bastante, tá? São bastante empresas, são várias empresas aqui no Brasil que utilizam, tá bom? Se você encontrar e ofertar esse serviço, isso aí é uma mina de ouro, tá bom? Porque é um ganha-ganha, é fácil de vender e o ganho é óbvio, né? Fácil de você mostrar os benefícios disso. Mas vamos começar aqui a nossa lista e vamos começar com o Make, tá bom? O que a gente mais utiliza aqui no canal, né? É o Make. Um dos que a gente mais utiliza aqui no canal é o Make. E por quê? Justamente já vamos começar pela usabilidade. É o motivo pelo qual eu uso e eu ensino várias coisas utilizando o Make. Porque pra mim, ele é a melhor combinação de facilidade barra uso avançado. O que eu quero dizer com isso? Você consegue ter uma curva de aprendizagem relativamente ok, mas você consegue fazer absolutamente tudo pelo Make. É uma plataforma muito avançada. Isso significa que, mesmo você podendo ter uma curva de aprendizagem que não vai ser, tipo assim, igual o Zap, por exemplo, que eu dei o exemplo lá em cima, que é um negócio que é bem engessado, bem prático ali, meio que você já faz ali sem. Coisa mais simples do mundo, né? Não é isso, né? Uma curva de aprendizagem que é um pouquinho mais elevada, mas ao mesmo tempo você tem uma complexidade adicional no ponto de vista de você conseguir fazer tudo, tá bom? Ou seja, ela é muito robusta. Então, o melhor mix ali de facilidade, robustez e possibilidade de criação de fluxos avançados, tá bom? Ou seja, profissional, né? Um negócio muito profissional que é o Make. Então, essa combinação muito boa que faz do Make ser tão atrativo, tá bom? E desde o princípio, essa era a ideia do Make. A gente vai chegar e vamos falar também da precificação do Make, mas desde quando era Integromat, que já era um negócio que tinha essa proposta, né? Não vamos ser engessados igual a Zapier, temos uma estrutura diferente, etc, etc. Mas ao mesmo tempo, você vai ter um universo maior para ser alcançado, mais possibilidades de uso avançado, tá bom? Então essa era a base mesmo dessa empresa que surgiu lá na República Tcheca. Então, e é isso. E mesmo tendo essa facilidade no uso, uma facilidade adicional no uso, digamos assim, ela passa longe de ser algo tão óbvio igual o Zapper da vida, por exemplo. Então, existe uma curva de aprendizagem. Não é um negócio que você vai pegar aqui, em um dia você vai estar usando. Não, nada disso. Mas te dá também esse novo universo de possibilidades aí. Eles têm mais de 2.800 integrações nativas e, obviamente, como eu também já mostrei, já
ensinei para vocês aqui, você pode fazer integração com qualquer coisa. Tem uma aula completa sobre isso. Eles têm um plano free limitado, que é basicamente para testes, para aprender. Para aprender é bom, você consegue ir aprendendo o básico ali com o plano free e depois começa com o plano a partir de $10, tá bom? Até deixar a abinha aqui para vocês verem. Deixa eu colocar aqui o mensal. Olha aqui, tem o plano free de até 1.000 créditos por mês em dois cenários, tá bom? Ativos. E aqui você tem cenários ilimitados de $10 para 10.000 operações por mês, tá bom? Inclusive, nessa questão de precificação, eles tiveram, desde quando eu comecei a utilizar, né, 4 aumentos de preço. Porque quando surgiu o Integromat, ou pelo menos quando eu entendi o surgimento, quando eu identifiquei o Integromat, era bem mais barato. Só que aí eles foram vendidos, aí teve esse rebranding para Make.com. Não, foram 3 aumentos de preço, perdão. Teve esse rebrand para Make.com e aí teve um aumento e depois que já tinha tido o rebrand para Make.com, teve um outro aumento. Então foram 3 aumentos desde quando eu comecei a utilizar e mesmo assim o preço é bom, tá bom? Sabe qual que é a grande questão? É quando a gente fala em dólar, pra gente fica tudo, sabe? Vezes 6, com IOF, né? Vezes 5,90 atualmente. Mas assim, tudo quando a gente fala em dólar, o problema é esse, tá? Então você pega, eu até gravei também falando pra vocês. Por isso que eu sempre falo, se você quiser se inscrever no canal, veja todos os vídeos que eu tô sempre referenciando vídeos passados. E só assim você vai aprender de verdade, vai entender tudo de verdade. Eu sempre referencio as coisas passadas. Então eu gosto de trabalhar aqui o canal como se fosse de fato um curso. Porque meu objetivo como professor é que você aprenda. Então eu não incentivo vocês a se inscreverem. Eu falo o contrário. Só se inscreva se você for ver todos os vídeos. Né? Eu sempre falo isso. Eu não quero inscrito, não quero número. Eu só quero que vocês aprendam de verdade, tá? Então assim, só se inscreva se você for ver todos os vídeos, porque assim você vai conseguir aprender de verdade, tá? Se você só quiser esse conteúdo aqui, não tem problema. Você vê, extrai o conteúdo e vida que segue. Mas, meu plano, eu já mostrei pra vocês, né? O meu plano era esse daqui, olha só. Era o Core, $214. Se fosse R$214, você fala baratinho, mas isso aqui dava mais de 1.000 e cacetada por mês. Cacetada não, 1.200 por mês, tá? Então assim, você acaba que tipo, por $100 tem essa questão, mas o preço não é ruim, tá bom? De verdade, se você for comparar com o Zapper da vida, até mesmo outras alternativas aí do mercado, o preço ainda é muito bom, tá bom? E principalmente pela questão de você conseguir fazer coisas avançadas e de ser uma plataforma ótima para você ir aprendendo. Beleza? A lógica da automação e por aí vai. E eu também vou te mostrar nesse vídeo aqui como eu reduzi isso daqui de uma maneira significativa. Esse valor aqui, eu não assino mais esse plano. Eu estou diminuindo gradativamente, vou te mostrar como também. Mas tá aqui, esse é o review do Make. Eu acho excelente. A minha opinião é que é a melhor para aprender e só nisso já vale muito a pena. Porque você consegue entender a lógica. E o mais importante, quando você entende a lógica da automação, não interessa o aplicativo que você vai utilizar. A lógica é muito mais importante que tudo. Confia em mim. Depois que você pegou a lógica, é uma questão de interface. Mas a lógica e a base, né, que a gente sempre ensina e fazemos juntos aqui, né, que é o JSON request, né, como fazer uma request, por aí vai. Tudo isso, você aprendendo isso, a lógica de gatilhos e tudo mais, como fazer, preciso disso aqui, base de dados, tudo que a gente faz aqui no dia a dia, né? Se você pegar essa lógica, não interessa muito o aplicativo. Então o importante é você aprender. E é por isso que eu acho que aprender com Make é uma ótima alternativa aí, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o N8N, o queridinho, o mais utilizado. Eu acho que é o que mais pessoas fazem vídeos, né, na internet. Eu sinceramente não acompanho tanto assim os vídeos, tá? Sobre automação e tal, porque eu tento fazer um negócio mais original e ficar menos enviesado, tá? Óbvio, tô em comunidades da gringa, igual eu já falei pra vocês, então eu fico mais enviesado pela discussão, né? Pelo confronto de ideias ali. Isso eu fico bastante enviesado, mas do ponto de vista de pegar um vídeo, a opinião de uma pessoa, eu não pego tanto. Mas eu sei que é o mais popular, até pelo que eu converso sempre com vocês, né? Eu tô sempre percebendo que tem essa demanda grande. E eu vou te esclarecer tudo sobre minha opinião honesta aqui sobre o N8N, tá bom? Você sabia que R$10 é tudo que você precisa para aprender automação e descobrir como monetizar esse conhecimento?
Clica no primeiro link da descrição, acesse o Caminhos da Automação e logo menos eu te chamo aí no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora bora continuar com o vídeo. Usabilidade. As pessoas confundem, né? A usabilidade é ótima. Entretanto, ela demanda um pouco mais de conhecimento de causa, de lógica, né? Então é isso. Não é uma questão que a usabilidade do N8N é ruim. Não, longe disso, é muito boa. Entretanto, não é uma questão de ser da usabilidade ser ruim, da interface ser ruim para o usuário. Não é isso. É uma questão de adaptação. E para você ter uma adaptação melhor, você tem que ter uma lógica de automação melhor também, mais bem consolidada na sua cabeça, tá bom? Então, esse é um dos motivos que eu não recomendo a utilização do N8N para você aprender automação. Então, as pessoas querem fazer automação com o N8N. Eu não recomendo esse caminho. Eu acho que vai travar o seu avanço. E o que acontece é que, justamente por isso, por travar o seu avanço, muitas pessoas acabam desistindo no processo. Pelo menos essa é a minha experiência, tá? A pessoa quer começar com o N8N e acaba que desiste, tá? Então, isso acontece muito. Óbvio que não é o caso de todo mundo, tá? Tem pessoa que vai indo e consegue ir e faz o gol no N8N mesmo, nunca utilizou nenhum outro. Mas não é o que eu recomendo de verdade, também vou dar alguns outros motivos disso aqui. Eles têm mais de 1.100 integrações nativas, isso cresceu muito. Acho que um ano atrás, eram 300, tá? Então, o N8N tem um crescimento exponencial que, inclusive, interferiu muito na precificação deles. Eu vou mostrar isso pra vocês aqui agora, tá? Que é o seguinte... O plano free dele, é porque ele é open source. O N8N é open source. Então você pode baixar e rodar na sua máquina. Por exemplo, então rodando no seu PC, sem ter o servidor rodando 24 horas e tal, você vai rodar seu PC. Quando estiver ligado, vai rodar e tal. Você consegue utilizar de maneira gratuita, tá bom? Então você instala na sua máquina, vai rodar na sua máquina. Mas não vai ter aquele negócio de servidor em nuvem rodando 24 horas por dia, tá bom? Agora, tem a questão do preço, né? O que aconteceu? O N8N surgiu com aquela visão, os caras que fizeram o N8N fizeram com aquela visão de que eu não quero ganhar dinheiro com isso aqui, eu quero fazer pra comunidade, eu quero que a comunidade retroalimente essa ideia do N8N, etc, etc. Né? Eles fizeram com essa ideia, digamos assim, sem querer ganhar muito dinheiro. Até que eles viram que deixaram $1 bilhão na mesa, aproximadamente, né? É o que falam aí. Eles viram que deixaram $1 bilhão na mesa por terem feito esse aplicativo gratuitamente, tá bom? E aí, já virou um negócio. Os caras foram de, não quero ganhar dinheiro com isso, mas quando eles descobriram que o dinheiro que eles iam ganhar com isso era $1 bilhão, falaram, não, calma lá, quero ganhar dinheiro com isso sim. E aí, tem aquela grande questão, né? O pessoal fala, é hiper barato o N8N, eu quero fazer pelo N8N porque ele é muito barato, ele é de graça, né? Muitas pessoas falam, você vai comprar no máximo uma VPN de R$50 por mês, não sei o que, ele é hiper barato, beleza. Mas será que é mesmo? Eu vim aqui na aba de pricing do N8N, porque eles fizeram o cloud aqui, olha só isso aqui. Eles fizeram o servidor deles para rodar as operações dos usuários, os workflows dos usuários e vender essa hospedagem. Então, assim como faz o Make, eles fizeram também. Por quê? Porque eles perceberam o tanto de dinheiro que eles deixaram na mesa. Tá bom? Então eles falaram assim, se eu tivesse... Basicamente a conta era essa, eles deixaram $1 bilhão na mesa, e aí foi quando eles começaram a se movimentar para oferecer a hospedagem. Ou seja, para rodar com eles o N8N, tá bom? E era essa maneira óbvia que eles tinham para ganhar dinheiro desde o princípio, entretanto, não fizeram, se arrependeram e agora estão fazendo. Também, né? Quem não se arrepende com $1 bilhão? Eu não sei nem o que é $1 bilhão. Mas enfim, maravilha. Mas é bem legal a história, como é que as coisas foram evoluindo dentro do N8N, vocês vão pesquisando aí que é bem legal. Mas como o assunto é só de questão de custo-benefício, de qualidades, prós e contras, né? Vamos nos ater a isso aqui. Olha só isso aqui. Rodadas de workflow, 2.500 por 150 por mês. Isso rodando na nuvem deles, tá? Olha só isso daqui. 10 mil rodadas de um cenário de um workflow. R$375. Gente, o que eu quero dizer com isso daqui? E ainda tem outras limitações aqui, tá? Mas o que eu quero dizer com isso daqui, gente? Não, quando você coloca o fator da vamos hospedar com eles, não fica tão barato. Porque não é uma questão só de você pegar o seu servidor
e rodar o N8N. Você pegando seu servidor, fazer aquele processo básico de que todo mundo faz, instala o Docker na máquina, aí a máquina que é o servidor vai ficar rodando ali, não sei o que. Esse é o processo que a gente sempre sabe, assim fica muito barato e tal. Aí você vai me perguntar, então por que quando vai para a nuvem dentro do N8N, por exemplo, dentro do Make, fica tão mais caro do que eu contratar um VPS e rodar lá? Gente, quando você, querendo ou não, se você não é uma pessoa muito, digamos, especialista, assim, se você não entende de máquinas, de servidores, de Docker, o que está acontecendo quando você está rodando o N8N no seu servidor é que você está fazendo uma gambiarra. Então, por que eu digo isso, uma gambiarra? Porque você vai estar colocando um negócio para rodar que, quando tem atualização, pode quebrar. Por quê? Porque você tem que fazer os ajustes na máquina para quando teve atualização, todos os fluxos que já estavam lá não quebrem ou não tenham problema ou que rodem da maneira correta a partir da atualização. Enfim, são vários pontos que você precisa ter muito cuidado e que, se você não tiver cuidado e conhecimento, vira uma gambiarra, tá bom? Então, quando você faz isso aqui, você delega isso tudo para eles. Todo isso aqui vale pro Make e vale pro N8N aqui no Cloud, tá? Tudo, absolutamente tudo que você for fazer, eles vão basicamente estruturar no back deles para que não tenha pau de atualização. Então, toda atualização deles, eles tomam conta de todo o processo. Então, isso demanda uma capacidade de armazenamento maior do que apenas uma VPS, tá? É uma capacidade de armazenamento, de logs, de ajuste de logs automaticamente. São vários fatores, tá bom? Então é por isso que esse preço sobe tanto. E justamente, e eu vou te falar uma coisa. Sabe qual que é minha opinião aqui agora, tá, gente? Sabe qual que é o grande problema de você utilizar o N8N? É que não basta o conhecimento e automação. Vamos supor que você é muito bom em automação. Só isso não serve. Para você utilizar o N8N profissionalmente mesmo, você precisa entender de verdade de Docker, máquinas e servidores, tá bom? E a interação deles, das máquinas com os softwares, da máquina lá do servidor com o software, tá bom? Você precisa entender essa interação, tá? E você pensa no seguinte, se você quer fazer uma automação para você, tudo ótimo, perfeito. Eu acho maravilhoso o N8N. Sério, eu quero fazer uma automação simples, quero estudar automação. Lindo, perfeito, recomendo. Entretanto, se você quer prestar serviço para cliente e não tem esse conhecimento aqui que eu estou te falando, olha só isso aqui. As automações de clientes, gente, não pode parar. Pensa uma automação de WhatsApp de um cliente que para. Pô, olha que saco isso daqui. Que para, que teve uma atualização e quebrou o N8N, teve uma atualização e não está rodando. Olha, isso aí é uma coisa que não pode acontecer, tá bom? Então, para você prestar serviço com isso, para você, até mesmo para sua própria operação, não cair, não ter essa dor de cabeça, você precisa ter esse conhecimento amplo da interação do software com a máquina, tá bom? Então, passando essas barreiras, realmente o aplicativo em si, ele é uma obra de arte, tá bom? Do ponto de vista de programação, de tudo. É reconhecido, assim, mundialmente o que eles fizeram, tá bom? Mas tem esses grandes problemas, tá bom? Tem esses grandes problemas aí que eu acho que para aprender é muito ruim, porque eu vejo aqui, na prática, muitas pessoas desistem, e se você não tiver esse conhecimento que eu já falei para vocês aqui 1000 vezes, pelo menos profissionalmente, não é o ideal de você utilizar, tá bom? A não ser que seja aqui pagando o cloud, que eles vão tomar conta de todo esse back complicado, eles vão tomar conta e você fica só por conta da automação. Você fica tomando conta só da automação. Tá bom? Então essa é a minha opinião sobre o N8N. Aí agora, vamos para a nossa terceira sistema de automação aqui, que é o Active Pieces. Ele é o seguinte, gente. Ele é um Zapier barateado, né? Baratizado. Barateado. E também com um toquezinho novo, né, mais recente de agentes. Eles têm um foco mais detalhado em agentes. É basicamente isso, tá? Então ele é um Zapier um pouco mais barato, mas que tem algumas funções ali que eles tentam se diferenciar. Afinal de contas, eles têm 371 integrações nativas.
Então são poucas. Então eles tentam se diferenciar de alguma forma. E qual que é o grande trunfo do Zapper? Sei lá, eles devem ter 10 mil para mais integrações nativas. Zapper integrações. Olha só isso aqui. 8 mil integrações. Mais de 8 mil integrações. Gente, é surreal, né? Então, assim, eles tentam compensar dessa maneira aqui. Eles têm um plano free que é muito próximo ao plano do Make. Olha aqui. Você tem 1000 tarefas por mês também, igual o Make. Você tem 2 cenários ativos, tá bom? Então, muito similar ao Make, tá? E aqui a gente tem os outros planos. Vamos falar sobre os outros planos aqui rapidamente. Eles têm um grande problema. Eles fazem a limitação deles por número de flows, ou de cenários, né? No caso seria do Make, eles chamam de cenário. Aqui de flows, lá no N8N Workflows, cada um chama de um jeito. Eles têm 10. Esse limite, essa maneira de limitar, ela é muito ruim, tá? Pro usuário, que eu digo. Ela é muito ruim. Porque acaba que você vai precisar... se você tiver mais operações para clientes diferentes, você tem que separar por operações. Se você quiser colocar na sua conta alguma coisa de cliente, se você quiser colocar na sua conta negócios diferentes dentro da sua empresa, ou fluxos diferentes de diferentes setores da sua empresa, isso aqui não é bom essa maneira de limitar, não. E fora isso, eles têm poucos planos intermediários. Olha só, vai de 0 para 25, depois para 150, e depois o Enterprise, tá? E o de 150 é só 50 cenários ativos. Nossa, gente, se eu fosse mostrar para vocês quantos cenários eu tenho ativos no meu Make, por exemplo, vocês vão cair para trás. E aí fica bem caro devido a esse tipo de limitação. E aqui, eles têm operações ilimitadas. Entretanto, isso daqui limita mais do que as operações propriamente dito, tá? Então, assim, tem essa questão de preço aí. Mas só de você, por exemplo, se você passar do Zap pra cá, provavelmente você já vai economizar alguma coisa. Mas assim, o preço não é bom, tá? Então, de todos esses que eu falei até agora, é o pior preço. Aqui, igual eu coloquei aqui, faltam planos intermediários e te limitam por cenários, que é a pior maneira de limitar o usuário, na minha opinião, né? Então, eu acho que ele tem as limitações, é meio que engessado igual... A lógica, se você for pegar lá a lógica da Active Pieces, é bem parecido com a do Zapper. Ele é um pouco mais engessado, apesar de estar mais integrado na questão de agentes, tentarem desenvolver mais essa parte de agentes, MCP e tal, mas é mais engessado, e a lógica é bem parecida com a do Zapper. Não gosto nem recomendo muito não, tá bom? Apesar de que tá ganhando bastante mercado. Não tô falando que é um aplicativo ruim não, mas não é o que eu recomendo não. Ficom. Vamos lá. A Ficom, para vocês que não conhecem ainda, eu tô gravando também vários vídeos sobre a Ficom, porque principalmente pela questão do preço aqui eu vou explicar para vocês, mas é uma plataforma de automação brasileira, então bem legal isso, né? Você vê um brasileiro competindo com esses gigantes. Gente, Zapper, N8N, Make, são empresas que já são gigantes, multimilionárias, para não dizer bilionárias, tá bom? Então, muito legal ter um brasileiro competindo aí com esses gigantes. E aí a gente tem a usabilidade. A usabilidade da Ficom, eu diria que ela é um mix. Você acredita que eu diria que ela é um mix ali do N8N com o Make, em questão de usabilidade? Falaria que ela tem eles tentam ser mais similares até com o N8N do que com o Make, mas ele é mais simples. Assim, a usabilidade, a interface, ela é mais simples. Não tô falando que é melhor nem pior, tô falando que ela é mais simples do que a do N8N, tá? A do N8N é mais robusta e tem mais opções. Só que a interface ali da Ficom, ela é mais simples também para o usuário intermediário. Então, você pensa que eu acho que é realmente um mix ali do Make pro N8N. Pelo menos essa é a minha percepção. Obviamente que isso depende muito da percepção, da visão da pessoa, do que ela se adapta melhor, né? Mas pra mim, eu acho que essa usabilidade, ela tá aí nesse meio termo, tá bom? Entre Make e N8N. Vamos lá, integrações nativas. Eu coloquei aqui 50, mas você abre lá a Ficom e dá uma olhadinha, mas é basicamente isso. Todos os principais você tem, tá bom? Então, você tem vários CRMs, você tem Google Sheets, você tem Drive, você tem, sabe, os principais assim que você usa sempre, várias de WhatsApp, chatbot, inteligência artificial, você tem vários, tá bom? As principais você tem, e aqui é o segredo que eu já falei pra vocês também. Vocês têm o JavaScript.
com um módulo, você tem um módulo de JavaScript, um componente de JavaScript. Com ele você consegue fazer tudo, tá? Isso aqui é o mais absurdo de tudo pra mim, na minha opinião. Isso aqui sana a falta de várias ferramentas. Tudo vai estar aqui. E hoje em dia, com a inteligência artificial, é só você pedir o que você quer. Quero um código de JavaScript que retorne tal coisa. Pronto. Então isso aqui é fenomenal. Eles têm plano free para você testar. Vou até deixar o link na descrição de todos, falando em teste, né? De todos os aplicativos que eu falei aqui no vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Eles têm um plano free, tá? Maravilha. E aí você pode testar ali a Ficom. Mas o melhor de tudo não é o plano free, tá? O melhor de tudo é a precificação. Ele é o único app de automação do mundo. Assim, eu já vi... Gente, vocês não têm noção de tanto de aplicativo de automação que eu já baixei conta, já usei. Desde o WordPress, aplicativos que rodam no seu WordPress, até, tipo, já vi, já utilizei, já experimentei, né? Vários. É o único que eu já vi que é um aplicativo com plano ilimitado, tá bom? O único. Vamos aqui pro preço. E lembra que eu te falei a questão do Zapper? Olha só isso daqui, gente. Aqui eles fazem uma tabelinha comparativa que é 100% verdadeira, tá bom? Eu conferi isso daqui. Essa é a comparação. Olha o preço do Zapper. Então na Ficom é R$ 179,90. Olha no Zapper. Acho que é mais que isso aqui, tá? Porque aqui é limitado, é infinito, operação infinita. Então é mais do que isso aqui. Isso aqui é uma média. Bicho. Loucura, né? Bem maluco. Isso aqui do N8N seria uma VPN boa para ter um plano com muitas operações, tá? Por exemplo, que consumiria o equivalente a 1 milhão de operações na Ficom, tá? Então, assim, realmente absurdo. E aqui, o plano ilimitado, 1 milhão não, operações infinitas aqui, tá? Então, realmente impressionante. Eu tô economizando muito, igual eu falei pra vocês, do Make, porque eu tô passando várias automações do Make, tô passando uma por uma do Make pra Ficom e economizando muito com isso, tá? Então todas rodando lisinho, tá? Então tô passando. Então, lá no Make, o que eu fiz? Eu passei do 300 mil, aí esse mês eu tô no de 150, mas não vou gastar nem... Eu vou gastar tipo assim, 100 mil já, mês que vem eu vou pro 80 e eu vou parar no 40 mil, tá bom? Então olha só a minha redução de custo. Dá uma olhadinha no vídeo aí que eu falei sobre isso, como eu estou reduzindo meu custo. Tá? Tô passando e provando na prática que absolutamente tudo que você consegue fazer em uma plataforma, você faz em outra. Em todas essas daqui, tá? Active Pieces, tem algumas coisas que eu não testei, tá? Que eu suspeito que... Talvez se a gente fuçar lá e conseguir um jeito, mas eu suspeito que não consegue, tá bom? Mas N8N, Make, Ficom, você consegue fazer tudo em todas elas, tá bom? Então é isso, gente. Eu, por ser brasileira, eu consegui também, além desse preço que é o melhor de todos, eu também consegui cupom. Vou deixar o link aqui na descrição, o link com cupom. Mas além disso tudo, já ser o melhor preço, eu ainda consegui um cupom de 15 ou 30%, tá? 30% no ilimitado e 15% vitalício todos os meses da sua assinatura nos outros planos. Ou seja, além de ser mais barato, por serem brasileiros, eu ainda consegui entrar em contato e conseguir um cupom pra vocês. Enfim, gente, tá aí. Essa é a minha comparação completa. Super honesta. Eu acho que eu tenho mais alguma coisa aqui pra falar, que é o seguinte: se você aprender a fundo qualquer uma dessas que eu falei aqui pra vocês, você vai conseguir migrar de uma pra outra rapidamente. Porque eu não consigo parar de falar isso pra vocês, porque é a maior verdade do mundo. O que importa é a lógica. Você tendo a lógica, ninguém te tira. Você sabendo a lógica, o que vai mudar? Uma interface aqui, uma interface ali. Mas o que importa é a lógica. E mais do que a lógica, aprender a aprender, né? Ou seja, aprender a aprender outros detalhes. É uma coisa que eu também sempre falo aqui com vocês. Que se você visse todos os dias, você saberia. Mas, outra coisa também, que é o seguinte: se você tem resultados, se você tem retorno, se você faz da automação dinheiro, a partir da automação você faz dinheiro, da maneira que você quiser, seja com seus negócios próprios, seja economizando custos na sua empresa, seja prestando serviço, não importa como. Se você tem retorno, o preço não é um empecilho. Igual eu falei pra vocês, que eu comecei falando no vídeo. Comecei falando que tem várias empresas que utilizam o Zapper aqui no Brasil. Várias. Por quê? Porque pra elas, $300, $500, no custo da empresa,
é totalmente diluído, né? Várias e várias empresas de e-commerce, tanto que eu já vi que tem, que utiliza Zapier para fazer automações. Gente, o custo é diluído, tá bom? Então, assim, tenha isso em mente. Não é uma questão, não é uma briga só por preço. Apesar de ser um ponto muito importante, não é uma briga só por preço. É uma briga para você que tá aqui, tá querendo aprender automação, é uma briga para conseguir aprender. Então, o que eu costumo falar por que eu costumo falar da questão do N8N, né? Porque o meu objetivo é que você consiga colocar suas primeiras automações no ar. E eu, do fundo do meu coração, não acho que o N8N é a melhor maneira de você fazer isso, sabe? Então, é por isso que eu tenho esse receio, porque eu já vi muitas pessoas desistindo utilizando o N8N. Depois você pegar a lógica, igual eu falei aqui, aprendendo a fundo, depois você aprender a fundo qualquer uma dessas, vai, meu filho, vai voar, vai pro N8N, vai pra onde você quiser, porque você vai conseguir, mas eu acho que você tem que estar preparado para conseguir, tá bom? Essa é a minha opinião, tá bom, gente? Então é isso. Se você gostou e quiser acompanhar todos os vídeos do canal, você pode se inscrever. Se você quiser trocar uma ideia comigo, caminhos da automação aí, R$ 10, são mais 5 horas de aula sobre automação, tá? O valor hiper mega simbólico, eu ainda te chamo no WhatsApp, a gente vai ainda troca uma ideia lá no WhatsApp. E é isso, tenho certeza que você vai gostar. O pessoal tá curtindo demais. Tem aqui, eu coloquei alguns prints aqui do pessoal fazendo as primeiras redes sociais 100% automatizadas, automatizando o processo. O pessoal tá gostando muito. Recomendo fortemente que vocês entrem aqui, tá? Nesse caminho de automação, porque é R$ 10 hiper simbólico e você vai lá e a gente vai trocar uma ideia no WhatsApp. Você vai ter acesso a essas 5 horas de conteúdo nesse precinho, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e valeu!